Ó, recebi uma mensagem que a Daniela está com problema de conexão. Então, Karen, posso pedir um favor? Acho que você está se comunicando com ela. Fala para faz esse favor para mim de passar esse recado. Eu vou passar a lista dela, aí eu deixo ela apresentar no final. Aí dá tempo dela tentar resolver, às vezes é alguma coisa rápida. Ela pode ter esse tempo tranquilo, assim, enquanto vão as outras apresentações. Certo? Muito obrigado, Karen. Então, não vamos começar pela Daniele, vamos começar pela Priscila. Priscila, talvez você vai apresentar dois trabalhos, eles estão seguidos, certo? Eu não sei se você Sim. prefere ir direto ou dar uma pausa, respira, só para eu trocar o slide. Eles têm ligação um com o outro, de certa forma. Então, se quiser que eu falo seguido, não tem problema. Que aí eu já faço o gancho pro outro, entendeu? Tudo bem. Eu só peço um sinal, uma respirada. Na hora que terminar primeiro, você me avisa, que daí eu troco. Que a gente vai deixar o resumo exposto aqui na tela. Tá ótimo. Pode ser. Só me avisa que eu já troco o slide e tá tudo certo. Tá bom? Obrigada. Então, pode ficar à vontade. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Como vocês estão vendo, eu estou com dois usuários, vou compartilhar a tela pelo computador. Acredito que a tela já esteja aparecendo normalmente para vocês, completo. Qualquer dúvida, qualquer erro, qualquer correção, podem me avisar que eu passo para a equipe, tudo bem? A ordem das apresentações, lembrando que a Daniela a gente vai deixar para depois, para o final. E vamos começar pela Priscila, tudo bem? Priscila, fique à vontade, tempo é seu. Tá na tela da Daniele. Você quer passar? Desculpa. Legal. Prontinho. Então, boa noite a todos. Meu nome é Priscila Basmage Lemos Drules. Aqui também na sala se encontra o professor Antônio Salles. Eu sou mestranda da UEMS e o professor Salles é o meu orientador, né? E, na verdade, eu vim fazer um relato de experiência aqui bem do que eu vivo no meu dia a dia. Então, eu trabalho no Centro de Altas Habilidades, aqui em Campo Grande, que é um centro que trabalha com alunos superdotados. Ele se encontra em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? E eu trabalho com os alunos precoces, que são os alunos, as crianças que têm características de precocidade, que nós temos ali crianças de 2, 3 anos até 10 anos de idade. E depois dos 10 anos, eles vão vir aí para uma avaliação formal para saber se ele tem realmente altas habilidades de superdotação. Então, nesse primeiro relato de experiência, eu falo um pouquinho sobre o atendimento educacional especializado a esses estudantes precoces. Então, como que acontece isso? O atendimento educacional especializado do CEAM, os alunos vão para um prédio reservado que só atende alunos com altas habilidades no contraturno da aula. Então, se o menino estuda de manhã, ele vai no período vespertino, e se ele estuda à tarde, ele vai no período matutino. Então, lá no CEAM, antigamente, os alunos precoces ficavam numa sala com a pedagoga, né, nesse atendimento, e lá eram trabalhados vários tipos de projetos dentro da habilidade que aquele aluno tinha. Então, seja na linguagem, seja na matemática, na ciência e tudo mais. A partir agora do final do ano de 2019 para o ano de 2020, nós começamos a mudar um pouco esse atendimento a esses alunos precoces. Então, eles caminham em vários atendimentos. Então, como acontece? O CEAM, hoje, tem atendimento de música, de arte, tem atendimento de língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, ciências, né? Tem atendimento também de teatro, dança,
Então, nós temos diversas áreas aí que nós estamos oferecendo esse atendimento. Então, o aluno, ele chega no CEAM, né, com características de precocidade, e ele é encaminhado, tem tido uma conversa com ele, quais são as áreas de interesse, e ele é encaminhado para frequentar esses atendimentos. Então, geralmente, eles começam do período da entrada até mais ou menos o meio do período matutino ou do meio do período vespertino em um atendimento, consequentemente, ele muda para outro atendimento. E esse atendimento, ele é feito com um professor especialista da área, mas também com o acompanhamento de uma pedagoga. Então, qual que é o intuito disso? Suplementar e enriquecer o conhecimento desse aluno. Então, se ele já apresenta características de altas habilidades, nós vamos suplementar aquilo que ele já é bom. Então, aí são trabalhados projetos em cima disso, né? O atendimento ao precoce tem que ter um olhar diferenciado, porque nós trabalhamos com crianças, né? Então, ele tem que ter um olhar mais carinhoso, mais atenção. Crianças, às vezes, têm um momento que eles precisam de mais cuidado do que os demais, assim como regras e limites também tem que pôr, né? De combinados e tudo. E aí, inicialmente, é feita uma teia de interesses. Então, a partir dessa teia de interesses, do que ele realmente gosta e quer aprender, os projetos são feitos em cima desse tipo de conteúdo que ele tem interesse, né? No próximo artigo, eu até falo um pouquinho sobre essa avaliação, né? Aí depois eu vou explicar também que é um momento que tem com esse precoce. Mas, inicialmente, a intenção do AE, que a gente chama, que é o atendimento educacional especializado, é fazer o desenvolvimento das potencialidades acontecer, né? E ter um olhar mais atento, mais cuidadoso desse precoce, assim como as suas particularidades. Por mais que ele encontre pares e crianças também que têm as mesmas características e os mesmos, muitas vezes eles têm os mesmos interesses, mas eles têm também as suas singularidades dentro desse atendimento, que a gente sempre respeita. Priscila, falta alguns segundinhos. Então, não, era isso que eu tinha para falar, que eu acho que... Tá certo. Então, deixa eu só passar para a próxima apresentação. Sim. Acho que já pode ficar à vontade também. Tá. Posso começar? Pode. Então, quando eu falo que esse aluno tem um atendimento educacional especializado e que ele não é fechado, né, uma avaliação como um aluno superdotado, que isso acontece a partir dos 10 anos, ele está sendo também avaliado. Porque o que acontece? O que pode acontecer é que esse aluno apresenta precocidade em algumas áreas e depois ele entra na normalidade, né? Ele não desponta mais em alguma área. E como criança, às vezes eles têm um interesse e logo perdem aquele interesse por exemplo, ele gosta muito de leitura, então ele está com uma vontade de ler e de repente se estabiliza. Ele começa a ficar dentro da faixa etária esperada para... dentro dos interesses esperado para aquela faixa etária, para aquela série que ele está, né? Então, essa avaliação serve para observar durante esse período de precocidade se ele continua apresentando características de altas habilidades de superdotação. Então, depois dos 10 anos de idade, ele passa a fazer uma outra avaliação, que aí a gente chama de avaliação é uma avaliação mais substancial e mais complexa, que consegue agregar aí as características de altas habilidades baseadas em Resule. Quais são essas características? Para um aluno ser superdotado, parte do princípio, a partir do que o Centro de Altas Habilidades adota, que são os conceitos de Resule, ele tem que ter 3 anéis. Então, ele tem que ter a habilidade acima da média, então ele tem que ser muito bom em uma área ou mais,
né? Então, ele às vezes tem muita habilidade em arte, às vezes ele tem música, às vezes ele tem língua portuguesa. Ele tem que ter criatividade, então ele tem que ir além do esperado para aquela idade, para aquela série. Então, ele cria, ele consegue extrapolar aquilo que é esperado. E ele também tem que ter o envolvimento com a tarefa. Então, é aquele aluno, geralmente, que ele tem ânsia de aprender, ele é curioso, ele pergunta, ele pesquisa, ele vai além do que o professor pede, então ele se envolve. Então, as altas habilidades para o CEAM, baseado em Rizzoli, o aluno tem que ter essas 3 características, esses 3 anéis. Também baseamos as nossas avaliações nas características de Gardner, que é das inteligências múltiplas, né? Então, ali a gente perpassa por algumas áreas do conhecimento para ver quais são as habilidades e as inteligências que o aluno apresenta durante essa avaliação. Então, quando eu falei um pouquinho sobre atendimento educacional especializado, eu também não consigo desmembrar essa avaliação. Então, eles caminham juntos, né? Essa avaliação para os precoces, frente às altas habilidades. Lembrando que ele pode apresentar a precocidade estacionar e também pode manter a precocidade e aí passar pela avaliação formal e apresentar realmente altas habilidades de superdotação. E dentro de áreas isoladas ou também compartilhadas. E nós pertencemos ao grupo da educação especial, né? Então, os alunos com altas habilidades é um público-alvo da educação especial, sendo assim, ele precisa ser incluído, né? A gente tem estudado muito que muitos núcleos, muitas empresas, às vezes, trabalham com alunos superdotados separadamente, outras também incluídos dentro da escola. Mas como são alunos que têm uma excelência, muitas vezes eles passam despercebidos no chão da escola, né? Então, por isso que é legal, hoje o CEAM conta com uma equipe, nós somos 23 profissionais, dividido entre professores desses atendimentos educacionais especializados e entre uma equipe de avaliação composta por um pedagogo e uma psicóloga. Então, aqui em Campo Grande, essa avaliação acontece por comunes, que nós chamamos, por regiões. Então, essa dupla de pedagogo e psicólogo vão às escolas e fazem essa avaliação lá na escola para ver se o aluno apresenta características de altas habilidades, com um olhar pedagógico e psicológico também. Bom, professor Diego, basicamente é isso. Acho que eu não sei se eu extrapolei o tempo. Não, está dentro do tempo. Muito bem. Muito obrigado. Gostaria de agradecer em nome meu e de todos que são presentes. Eu acredito que tenha sido muito prazeroso, muito importante, né? Muito interessante. Parabéns. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, né? Tanto a pesquisa, tanto o trabalho lá com esses alunos. Meus parabéns. Obrigada. Meu mestrado eu estou fazendo também, pesquisando um pouco sobre altas habilidades. Muito bem. Parabéns mesmo. Obrigada. Eu vou dar continuidade. Só dar mais um recado para quem chegou depois. As perguntas vão ser todas ao final, então vão ser todos os trabalhos, ao final serão as perguntas. Vocês podem mandar perguntas ou pelo chat, que em ordem da pergunta eu vou ler para os apresentadores, ou então pode se inscrever para fazer a pergunta por microfone. Também vou seguir a mesma ordem, a lista, né? Quem for mandando primeiro vai ter prioridade e assim vai seguindo a lista, tudo bem? Eu vou ao próximo trabalho. É a Priscila Raquel. Eu vou passar a tela aqui. Priscila, tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vinda à sala. Obrigada. Eu vou te deixar à vontade. Certo. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Priscila Raquel, como já falado. Sou aluna do curso de Fonoaudiologia pela Universidade Católica de Pernambuco. Estou no 4º período. O tema escolhido para esse evento foi fatores de risco de proteção associados a atrasos no desenvolvimento. Bom, o desenvolvimento da linguagem é substancial para que a criança adquira outras competências e se insira na sociedade.
Além disso, ela é condição da leitura e da escrita, e, por conseguinte, contribui para o bom desempenho escolar. E é reputado como atraso quando a aprendizagem se dá na sequência correta, porém, no nível inferior com relação à idade que a criança possui. E esses atrasos eles podem ocorrer no vocabulário expressivo ou receptivo. O desenvolvimento integral da criança ele pode ser comprometido devido às alterações da linguagem. Por isso, o reconhecimento precoce, além de elaborações que visem lidar com esses impasses, é de suma importância. Para isso, os professores e fonoaudiólogos devem conhecer os fatores que estão associados a esses atrasos. Os professores vão atuar no processo de desenvolvimento da escrita, por isso as hipóteses de escrita e as estratégias para aquisição e as dificuldades encontradas nesse processo devem ser conhecidas pelo educador. Já se tratando da intervenção fonoaudiológica, as atividades deverão ser voltadas para o lúdico, com jogos e brincadeiras, para que a criança sinta prazer nos métodos apresentados. E os fatores de risco que tiverem mais destaque foram os estáticos, que são eles: pertencer ao gênero masculino, baixo nível educacional dos pais, o pai trabalhar fora o dia todo, hemorragia intracraniana, lesão cerebral, otite média persistente, baixo peso ao nascer, nascer pré-termo, pais com baixa escolaridade, baixo nível socioeconômico da família, morar com 4 ou mais crianças, onde a atenção é dividida, temperamento difícil e histórico familiar de atraso na linguagem. Fatores dinâmicos encontrados foram pouca comunicação da mãe para com o filho, não ter quem ler para a criança e problemas com a saúde mental da mãe. Fatores de proteção: habilidades não verbais, cognitivas no início da infância e temperamento sociável. Os outros fatores estão relacionados a suportes sociais fornecidos à criança, como atenção e interação com ela, ler livros com ela diariamente, ter um cuidador que dialogue regularmente com ela e apresentação de brincadeiras informais. E essas estimulações, elas vão propiciar a aquisição do vocabulário. Fatores de proteção, como nível de escolaridade, nível socioeconômico mais alto e boa saúde mental da mãe, também foram referidos. Proteção para atraso no desenvolvimento do vocabulário aos 3 anos é um nível educacional mais alto da mãe, pois conclui-se que quanto maior o nível educacional, maior é a habilidade para empregar diferentes palavras e estruturas de linguagem. Bom, a evolução apropriada da linguagem oral ela é fundamental para o desenvolvimento da criança que está em fase de alfabetização. Esse trabalho ele expôs a existência de causas que podem afetar a progressão da linguagem. E já que fala e escrita estão intimamente relacionados, destaca-se ainda a necessidade de conhecer mais fatores de risco e de proteção e as possíveis resoluções para a resolução dessa problemática. Foi esse meu trabalho. Obrigada a todos. Muito bem, muito obrigado pela apresentação do trabalho. Eu que agradeço. Foi muito enriquecedor para todos. Acredito que todos tenham gostado. Meus parabéns. Show. E agora nós vamos para o trabalho da Ana Carolina. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Ana Carolina, então eu vou te deixar à vontade. O tempo é todo seu, tudo bem? Tá joia. Olá, pessoal, boa noite a todos, que estão aqui presentes. Meu nome é Ana Carolina, eu sou estudante de pedagogia da Unifenas, aqui de Alfenas, Minas Gerais. Falando para vocês um relato de experiência de um projeto de extensão. E esse projeto de é chamado Professores da Alegria, e ele tem o intuito, de divulgar conteúdos ligados à inclusão das pessoas com deficiência. Então, através de algumas percepções, algumas inquietações, a gente foi percebendo que muitos professores não se sentem capacitados para atuar com as pessoas com deficiência, com as pessoas público-alvo do AEE. Então, a gente viu a necessidade de estar disponibilizando conteúdos para estar ajudando esses professores. Esse projeto, ele começou primeiramente com a gente disponibilizando recursos audiovisuais, ligados a Libras. A gente começou a divulgar esses conteúdos nas redes sociais, através de Facebook, YouTube, Instagram. E a gente foi vendo o engajamento, do pessoal que estava envolvido com esse projeto, o pessoal
no qual a gente tem um público que acompanha, vendo que ainda necessitava a gente trabalhar mais informações, mais conteúdos, e aí veio a ideia da gente trabalhar agora nessa segunda etapa, de estar realizando lives. Então, a gente meio que organiza uma rede de apoio, no qual a gente, diversas pessoas do Brasil, a gente reúne para realizar encontros para discutir algumas temáticas pertinentes dentro da inclusão, dentro da temática da educação inclusiva, da inclusão das pessoas com deficiência, porque a gente percebe que muitos professores alegam, né? Não se sinto preparado para atuar com esse público na sala de aula, e agora, com esse contexto de pandemia, muitos professores não conseguem estar realizando curso de capacitação de forma presencial. Então, esse projeto ele vem para a gente tá levando um pouco de informação, tá levando algumas iniciativas nesse sentido para mostrar que a gente consegue mudar nossas práticas pedagógicas para que, de fato, elas sejam mais inclusivas, para que, de fato, elas possam agir com mais equidade, né? E dentro desse projeto, a gente teve outras iniciativas também. O projeto está dentro de uma liga da universidade, que é a Liga de Apoio à Primeira Infância. E nesse projeto a gente desenvolveu também uma cartilha, né, que foi realizada no primeiro momento do projeto, que é sobre Libras, no qual a gente aborda um pouquinho da questão da surdez, da Libras, com alguns bancos de sinais. E a gente divulga todo esse material nas redes sociais para que a comunidade, tanto a comunidade acadêmica, como a comunidade externa também, possa ter contato com esses materiais e que possa auxiliar também, não só nós que estamos na pedagogia, mas também todos aqueles que se interessam na área da licenciatura, porque é muito importante a gente estar trabalhando esses conteúdos, estar desenvolvendo essa questão, essa perspectiva mais reflexiva, né, com o pessoal, ainda mais pensando nos acadêmicos também, né, que às vezes tem muito essa percepção, eu não sei como que eu vou agir, como que vai ser o meu fazer pedagógico na sala de aula, como que eu vou adquirir uma prática mais inclusiva, eu não tenho experiência, eu não consigo. Então, o projeto também vem nesse sentido da gente levar essas informações, da gente divulgar esses conteúdos, para que, de fato, no fazer pedagógico, na sala de aula, a gente se sinta menos frustrado, né? Para que, de fato, a gente possa promover a inclusão e uma sociedade mais inclusiva. E também, para quem quiser acompanhar mais o nosso projeto, a gente divulga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. A gente realiza várias lives. Inclusive, amanhã a gente vai estar realizando uma também para quem quiser participar, quiser conhecer um pouquinho sobre o projeto, conhecer essa rede de apoio, para que a gente possa estar mudando um pouquinho essa sociedade muito excludente, né? Para que cada um possa ter um espaço dentro de uma sociedade, uma escola mais inclusiva. E é isso, gente, o trabalho, o projeto, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí no chat que a gente responde também. Muito legal. Meus parabéns. Reforçando, quem tiver alguma dúvida sobre qualquer um dos trabalhos, pode deixar no chat, tudo bem? Que ao final eu vou ler. Ou se quiser fazer pergunta para o microfone, também se inscreva, deixa o nome, fala que quer fazer alguma pergunta, que ao final eu abro para as dúvidas, tudo bem? Outra coisa que eu já vou comentar agora, quem tiver contato, né, do projeto, que nem vocês estão falando do projeto, já passou do CEAN, tudo mais, e vocês queiram deixar o link no chat também para o pessoal poder acessar e tudo mais, também fiquem à vontade, tá bom? Eu acho que quem não conhece tem essa oportunidade também, tá bom? Eu vou partir para a próxima apresentação, é a Suzana. Suzana, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Boa noite. Suzana, já vou te deixar à vontade, o tempo é seu, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Estou muito feliz em estar aqui partilhando com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Suzana Andrade. Eu sou mestre em Educação pela Federal aqui de São Paulo e sou professora da Rede Pública de São Paulo, na Educação Municipal. E o meu relato de experiência é sobre... Eu estou aparecendo na câmera, não localizei aqui, se deu certo aqui abrir a câmera. Para mim, você aparece no canto, no cantinho. Tá certo.
Então, esse relato de experiência é sobre uma vivência no ano de 2005, quando eu havia acabado de ingressar na Prefeitura de São Paulo. Eu sou professora de educação infantil no segmento creche, então eu atuo com crianças de 0 a 3 anos, e nessa ocasião eu era professora de um agrupamento cujas crianças tinham entre 2 e 3 anos. E eu vou falar para vocês sobre a Sofia. A Sofia é uma criança com deficiência, inclusive meu relato vai de encontro aí ao trabalho que a Carol propõe no grupo dela. E aí eu era professora desse agrupamento, junto com a Andrea, minha colega de trabalho, e essa criança, quem eu chamo aqui de Sofia, é uma criança com deficiência, que ela nasceu com uma malformação nos pés, e quando ela ingressou no SEI, ela já era amputada. Então, a gente via aquela criança e levantava e levanta ainda muitas reflexões sobre o contexto que nós, juntas, né, eu, a outra professora e as crianças conduzimos aquela situação. E o que é bem interessante, assim, que eu deixo bem marcado assim no meu relato, para quem quiser ler depois, é que a Sofia, ela não nos chamava atenção pela deficiência, ela nos chamava atenção por ser ativa, líder, era uma criança que chamava muita atenção em relação a todos os aspectos que a gente tem uma ideia, né, de uma criança de 3 anos, correndo, bagunçando, chamando para brincadeira, e a Sofia era assim. E essa postura da Sofia tinha a ver tanto com uma característica pessoal, imagino eu, né, como a família conduzia, né, a condição da Sofia de ser uma pessoa com deficiência, além de ser amputada, os pés eram amputados, ela tinha também uma malformação na mão, que a família lidava de uma forma bem tranquila, assim, eles brincavam que era um elefantinho, então eles lidavam muito bem em casa. E na escola, as crianças, né, eu posso dizer que até determinado momento eles sequer perceberam que a Sofia era diferente deles, né, o que os nossos olhos adultos, viciados, já tende a ir para a falta, né, as crianças não. Então eles corriam com ela, nós vivenciamos momentos nos quais estavam todas as crianças correndo de joelhos pela sala, sabe? Porque todos acompanhavam a Sofia na sua brincadeira. E aí, qual é o desfecho desse relato que eu trouxe no meu trabalho, né? Que tudo caminhava dessa maneira tranquila, leve, que eu vos relato aqui agora, até a reunião de pais. Na reunião de pais, houve uma intervenção do padrasto da Sofia, que era o responsável por ela, que fazia todos os acompanhamentos, levava aqui para pai, fazia tudo, para a CD, fazia todo o acompanhamento com a criança, e aí ele, de uma forma leve, tranquila, na reunião de pais, expôs para os outros pais que a Sofia era amputada e fazia esse acompanhamento. Depois desse relato, no dia seguinte, as crianças chegaram querendo saber o que a Sofia tinha de diferente. Então foi bem marcante assim para a gente, porque a gente já tinha passado por um momento em que as crianças viram que a Sofia não tinha os pés e tinha sido bem tranquilo. Mas depois da reunião dos pais, eles chegaram já, ai, coitadinha, parecendo palavras que não eram deles, sabe? Então, com esse relato, o que eu e as minhas parceiras de estudo, né, que eu nem fiz referência a elas, mas a gente construiu, né, depois eu partilhando meu momento com elas, a gente construiu, que são a Patrícia e a Maria, que tem a nossa construção do olhar mesmo, né, da teoria do uso dos corpos, né, porque que uma criança que se locomove bem, se coloca bem, fala bem, pertence ao grupo,
por que a gente tem um olhar diferente para ela, porque ela não tem o mesmo uso do corpo que a gente institucionalizou como padrão, né? E aí a construção social do preconceito, né? Como que no dia seguinte à reunião de pais aparecem tantos elementos novos na sala que não eram ali daquele ambiente. Opa, já deu meu tempo. E aí o nosso papel de professor inclusivo, né? Então são essas reflexões que foram levantadas a partir desse relato, que eu acho que eu me envanarei um pouco, né? Ficou bem comprido, desculpe. Não, tudo bem. Eu ia comentar que tinha alguns segundinhos para você, pode usar para concluir. Ah, tá certo. Mas acho que deu aqui, Diego. Acho que era mais ou menos o que eu gostaria de... ela não teve um pai ausente, a Sofia. Ela teve ela tem um padrasto que é o responsável por ela. Então, ela, logo nos primeiros dias, quem assumiu a condição, o lugar de responsável por ela foi a mãe e o padrasto. Muito bem. Era bem presente. Suzana, muito obrigado. Eu que agradeço, Diego. Parabéns novamente pela apresentação. Toda vez eu vou reforçar, parabéns para todas as apresentações. Eu acredito que está sendo enriquecedor, está sendo muito positivo as experiências, observar as experiências, os relatos, as pesquisas. E agora nós vamos para a próxima pessoa, que é a Valéria. Valéria, tudo bem? Boa noite. Boa noite, eu tive um problema no meu computador, desculpa, eu tive que colocar o celular. Tudo bem. Eu tive tudo também certo. no comecinho. Deixa eu só comentar, Valéria. Sim. Você vai apresentar dois trabalhos, certo? Isso, sim. Eu combinei no começo com a Priscila, eu acho que deu certo. Você gostaria, encerra o primeiro, dá uma respirada, eu troco o slide aqui do trabalho e você já começa o outro, pode ser? Pode ser. Então deixa eu só preparar aqui o slide. Tá. Fique à vontade, o tempo é seu. Sim. Olá, pessoal, boa noite. O meu nome é Valéria. Eu sou mestra em Ciência e Tecnologia e Educação. Eu sou professora de Educação Especial com muito amor, com muito orgulho, enche minha boca para falar. E juntamente com a minha amiga de estudos e pesquisas, a Roberta, durante a minha vivência profissional, e a Roberta como pedagoga, nós encontramos uma aluna, né? Então, nós fizemos um estudo de caso, que é inclusão escolar de aluna com síndrome de Down e cardiopatia congênita. Então, nós vamos chamar essa aluna de M, tá? Vamos usar a primeira sigla dela. Então, assim, de forma bem rápida, essa aluna é uma aluna de 8 anos. Esse estudo de caso foi ano passado, no ano de 2009. E essa aluna, ela chegou para nós, ela já era alfabetizada, uma aluna de 3º ano na rede de ensino público. Ela era uma aluninha muito tímida, muito arredia, não conversava com ninguém, não deixava ninguém tocar nela. E eu, enquanto professora naquela sala, eu a acompanhava como a gente chama aqui no meu município, de professora de apoio. Então, eu, como professora de educação especial, comecei a acompanhar e, junto com a pedagoga, com a Roberta, nós fizemos um trabalho com essa aluna. Então, assim, de forma bem introdutória, eu vou explicar o que nós fizemos com essa aluna. Então, assim, foi, primeiro, inserir essa questão do ensino-aprendizagem dessa aluna e também trabalhar a parte dela social, por conta dessa timidez, né, da síndrome de Down dela. E ela era totalmente arredia, como eu falei. Então, para conhecer essa aluna, nós efetuamos uma anamnese. Chamamos esta mãe, conversamos com ela, para ela trazer o que essa aluna tinha de bagagem. E ali, naquela conversa, naquele bate-papo, a mãe começou a falar um pouco dela. Aí ela falou, minha filha, ela com 1 ano e 11 meses, ela fez uma cirurgia, que ela tem cardiopatia congênita. E ela falou, ela não pode fazer exercício físico, porque ela, por conta do problema dela de coração. E ali nós fomos conhecendo ela. Fomos conhecendo essa aluna, e aí, vamos, né, agora trabalhar com essa aluna. Então, mediante tudo aquilo que a mãezinha trouxe para nós, né, e mediante várias particularidades dessa aluna, nós, né,
fizemos a inclusão dessa aluna na sala de aula de forma de metodologia inclusiva. Tinha matérias que ela conseguia acompanhar, tinha outras que não, ela não conseguia acompanhar. Então, quando ela não conseguia acompanhar, nós adaptávamos as atividades para ela. E quando ela conseguia, ela ia. E ali também nós fomos trabalhando a parte social dela, por conta que eu falei que ela era muito arredia, muito tímida, então começamos a fazer eventos na escola, participação, às vezes eu até dançava junto com ela, para ela ir ali soltando. E ali ela foi se soltando, a Amy foi se soltando, e no final nós percebemos assim, que ela já estava aceitando abraçar os amiguinhos, ela já conversava, ela já não ficava mais cabisbaixa igual ela ficava. Então, assim, nós percebemos que através da inclusão, que ela viu que ela poderia estar inserida na turma dela, que ela poderia fazer o mesmo, ela se sentiu valorizada como criança, como ser humano. Porque antes da deficiência tem um ser humano ali detentor de várias possibilidades. E até então, né, infelizmente, a Amy não sabia do potencial que ela tinha. Então, assim, esse estudo foi para mostrar a importância de um profissional, né, da educação inclusiva, para estar junto com esse aluno, para mostrar para ele, você pode, você é capaz, né? Então, nós notamos que a partir dessa abordagem foi possível, sim, incluir essa aluna, melhorar a parte social dela e sempre valorizando o conhecimento que ela trazia, sempre, né? Porque nós temos, e eu como professora, não foi só ensinar, eu aprendi muito com ele, muito, e tenho aprendido muito mais com meus outros alunos. E nós, professores, devemos e podemos, sim, gente, alavancar os conhecimentos dos nossos alunos. Basta a gente falar para eles, a gente acredita em você, você pode, você é capaz, porque as palavras, ela têm poder. E o céu é o limite para eles. É isso. Muito bem, parabéns pela apresentação. Eu já vou pedir para emendar o próximo. Já... Tranquilamente. Então, parar o relógio aqui. Fica à vontade. Oi? Parei no tempo certinho, né? Em tempo, certinho. Tá. Então, novamente, fique à vontade. Desculpa interromper. Fique à vontade, o tempo é seu. Obrigada. Bom, pessoal, no ano de 2019 eu concluí o meu mestrado, como falei anteriormente, de Ciência, Tecnologia e Educação, e juntamente com o meu orientador, José Roberto, no meio, né, dessa pesquisa, a minha pesquisa foi sobre autismo, né, eu sou professora de educação especial, eu sou pesquisadora nessa área, e a temática da minha dissertação foi estratégias para a inclusão escolar de alunos com TEA na educação infantil. E mediante toda a pesquisa que nós fomos fazendo ao longo daquele ano de 2019, nós vimos a necessidade de uma formação para os professores, porque eu estava numa escola onde tinha vários alunos autistas, e o que nós percebíamos, o que eu percebi, porque eu estava, né, na escola, no caso, eu passava isso para o meu orientador a todo momento, e os professores também, eles dialogavam comigo e falavam dessa dificuldade de abordar o aluno, e ali eu fui pensando. Então, eu cheguei para o meu orientador, José Roberto, e falei, professor, vamos fazer um produto final, um manual para esses professores, para ensinar eles como eles podem abordar esses alunos, qual o trajeto para receber esse aluno, porque não é simplesmente esse aluno chegou e acabou. O autista, gente, ele tem muitas particularidades. E uma das maiores particularidades do autista é a questão de rotina. Então, assim, a primeira coisa, ele tem que conhecer a escola, ele tem que conhecer todo mundo da escola. Então, nós trouxemos esse manual. Esse manual, ele foi formulado, nós marcamos um dia na escola, fizemos uma formação com esses professores, fizemos uma mesa redonda, onde houve muito diálogo, os professores fizeram várias perguntas, e ali eu fui
fui falando, fui respondendo, e você via essa empolgação dos professores, assim, clamando por informação. Então, assim, nós sabemos que a formação, ela às vezes é dificultosa, porque às vezes o professor não quer sair da escola, já quer ir para casa, então nós combinamos com a diretora aceitou, nos deixou que um dia nós fizéssemos isso. Então, assim, esse manual, ele foi um documento norteador, foi excelente para esses professores, e eu trago como consideração final que essa transformação desse manual, nós obtemos muito êxito. E eu coloquei lá, só que assim, ele ficou um pouco suprimido no meu trabalho, por conta que nós tínhamos que seguir regras. Mas eu tenho ele aqui impresso. Depois, quem tiver interesse, eu posso estar passando esse manual para vocês por e-mail, tá, gente? Eu tenho ele em PDF, posso disponibilizar para vocês tranquilamente, tá? Depois, quem tiver interesse, é um manual muito interessante. Eu pesquiso autismo já tem 10 anos, desde quando eu comecei, porque o meu primeiro aluno foi autista e ali eu me apaixonei e me embranhei no autismo e não saio dele. Eu saio dele, mas ele não sai de mim. E para finalizar, eu quero deixar uma frase da Judith Ertal, que ela fala que, como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. É isso. Muito bonita a frase, parabéns. Muito obrigado pela apresentação. Obrigada também. Eu só vou conversar com a Daniele. A Daniele conseguiu entrar? Eu não estou conseguindo ver o chat. Como eu estou compartilhando tela, eu não estou tendo acesso ao chat. Eu só pedir um minutinho. Acho que tá a Dani Brau aqui. Não, mas não é ela. Ela Não. comentou. A Karen... Vou desligar aqui meu microfone para não te atrapalhar. Tudo bem, a Karen comentou... Ah, Karen, você vai apresentar? Tudo bem. Karen, só um minutinho. Sem problemas, eu vou voltar até o trabalho dela. Da Daniele, né? Então, Karen, tá tudo bem? Boa noite, Karen. Boa noite, Diego, tudo bem? Oi, tudo bem? Deixa eu só tentar migrar pro computador, peraí. Tudo bem. Essa foi no sul. Não, acontece. Né? Eu acho que hoje... Ela é de Peneiras e caiu a internet lá por causa da chuva, a internet via rádio. Não, acontece. Eu tô com alunos também, teve dias que eu estava com alunos, a internet caiu a energia elétrica, tudo. Pois é. E faz parte dessa nova modalidade, por enquanto, né, do ensino remoto, como estamos tendo. Então, Karen, pode falar quando você estiver pronta. Tá joia. Bom, se você quiser, eu tô no celular, se você quiser, pode pôr. Então, fique à vontade, o tempo é seu. Meu nome é Karen, eu sou coordenadora pedagógica, né, da Rede Estadual de Ensino da Diretoria de Ensino de Jaú. A Daniele Gualda Marins, ela é professora titular da Sala de Recursos de Transtorno do Espectro Autista na nossa unidade escolar. É a única sala de transtorno do espectro autista da nossa diretoria de ensino, né? Nós atendemos 17 autistas da rede. E em outubro, né, nesse cenário da pandemia, com o aspecto de fazer um processo de equidade e de inclusão da comunidade escolar, a gente estava utilizando como metodologia para os alunos do ensino médio trabalhar em cima de séries, né? Então, o ensino da biologia utilizando séries de TV, e a gente utilizou para trabalhar o aspecto inclusivo aquela série The Good Doctors, que os alunos, né, adoram. E nós trabalhamos uma amostra de 10 alunos do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Foi assistido com esses alunos um episódio da série e depois foi aberta uma discussão para a gente
ver a percepção deles com relação ao transtorno do espectro autista. E a gente percebeu que os alunos conseguiram ter essa percepção que o transtorno do espectro autista ataca principalmente, né, a parte de comportamento e de interações sociais. Então, isso eles conseguiram perceber. E eles também conseguiram perceber que nem todo autista tem uma genialidade ou uma alta habilidade. E outra coisa que também perceberam é a questão que, isso sem a gente falar, só deles assistirem um episódio, né? Eles também conseguiram entender que o transtorno do espectro autista é dividido em níveis. Então, eles falaram, mas parece que esse aí, professora, mas parece que um é mais leve, o outro é mais severo, né? Então, eles conseguiram perceber que existem níveis, né, nesse transtorno. Daí, após a série, nós, através do Google Forms, demos um questionário para eles responderem, né? E com esse questionário, a gente conseguiu concluir que eles entendem que esse aluno tem uma dificuldade na interação social, que ele precisa ser abordado de uma maneira diferente. Eles entenderam que é um aspecto social envolvido aí muito grande, então às vezes a gente tem problema com os autistas, por exemplo, de 6º ano, que a gente tem que ir na sala conversar e explicar para os colegas que eles não podem fazer muito barulho, que incomoda aquele colega, que eles têm que maneirar, e a gente sempre obtém sucesso com esse diálogo, né? E a gente, através desse questionário, nós conseguimos perceber que, utilizando uma série de TV muito querida, né, uma série que os adolescentes gostam muito, tem fascinação, né, pelas séries médicas em geral, né, a gente conseguiu abordar um tema tão importante, né, que traz para dentro da escola a questão da inclusão. E a gente consegue perceber também nisso que, para eu ter uma educação inclusiva realmente, eu preciso envolver toda a minha comunidade escolar. Então, eu estou trabalhando com esses alunos constantemente, eu estou trabalhando com o meu funcionário, não só está me voltando apenas para a formação de professores, como geralmente a gente faz, né? A gente foca muito na formação do professor, que é extremamente relevante, mas a gente também tem que lembrar que existe toda uma comunidade escolar na qual o autista está inserido e que essa comunidade escolar ela precisa ser trabalhada para a gente estar oferecendo uma educação realmente inclusiva e ter a equidade naquele espaço de aprendizagem. Basicamente, Diego, é isso. Tá? Só reforçando, né? A Daniele é licenciada em Educação Especial, com mestrado e doutorado em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, tá? E o Gabriel é mediador de uma dessas salas, é professor de Biologia da nossa unidade, tá? A gente faz uma parceria bem legal, e eu sou coordenadora da unidade, tá? Então, é um trabalho muito bacana e a gente está conseguindo, né, ter uma escola realmente bem inclusiva e bem diferente nesse contexto, né? A nossa escola tem sala de deficiente auditivo e de transtorno do espectro autista, então a gente consegue fazer um trabalho realmente mais inclusivo para a comunidade escolar. Obrigada, agradeço, parabenizo os demais participantes. Com toda certeza, quando a gente fala em educação especial, é um assunto extremamente importante. Exatamente, acho que é um tema muito importante. Deixa eu só fazer um relato agora que eu vi o trabalho, eu comecei a trabalhar no Álvaro. Eu lembrei quando você falou que você era professor de ciência de Dois Córregos. Eu comecei, meu contato com alunos surdos foi no Álvaro, depois fui fazer o curso, associação e tudo mais. Né? Então, muito legal. Parabéns. Obrigada, Diego. Obrigada. Eu vou partir então para as perguntas. Vocês viram, a gente já aqui eu acho que é 5:10 no meu relógio. Eu vou então parar de apresentar a tela, só pedir um minutinho para vocês. Deixa eu só dar um recado antes de parar de compartilhar. São avisos gerais. Então, os certificados vão ser enviados por e-mail.
então até o final de dezembro. Após aqui vai ter o encerramento. Eu não sei se vai seguir a risca às 22 horas, porque houve um pouco de atraso na questão das palestras, mas eu vou estar acompanhando. Eu vou estar aqui pelo chat e acompanho no Alt Tab lá a próxima janela do encerramento. Então, acabando aqui, nós vamos para lá. Os trabalhos de destaque serão anunciados na transmissão das 10 horas e eles serão publicados no site. E o livro de resumo será publicado no site também do evento no final de janeiro de 2021. Tudo bem? Então, deixa eu só parar de compartilhar. Eu vou partir aqui. Caso vocês percebam que eu fiquei sem som... Ah, tadinha, será que eu não consegui aceitar a Daniele? Não teve prioridade na tela? Bom, novamente, parabéns a todos. Eu vou para as perguntas. Eu vou seguir aqui no chat. Como eu comentei no começo, talvez vocês não vejam olhando para o lado, é que meu computador fica separado aqui da câmera, tá? Ó, a primeira pergunta que tem aqui é para Priscila Raquel. Eu vou copiar ela, eu costumo copiar ela e replicar. Principalmente que eu estou com alunos, acho que vai ajudá-los também. Então, a pergunta é para Priscila Raquel. E diz o seguinte: os meninos são mais propensos a terem problemas de linguagem? Tem alguma ligação com o sexo? Essa pergunta... Deixa eu só alcançá-la aqui em cima. Então, pode ficar à vontade para responder. Essa pergunta foi feita pelo Antônio Salles, pelo professor. A Priscila Raquel está presente? Eu não estou conseguindo ver. Eu acho que apareceu a pergunta durante a apresentação, talvez. Tudo bem. Como eu estou olhando as mensagens, as perguntas antigas, eu não vejo as mensagens novas. Desculpa, tá? Caso vocês vejam, por favor, me avisem, eu vou passando nas perguntas. Caso ela tenha sido respondida já, podem me avisar, por favor. A do pai ausente foi respondida também durante a apresentação, né? Que é do professor também Antônio Salles. A Priscila sinalizou aqui que ela já respondeu no chat a pergunta quanto ao gênero. Ok, desculpa, eu não percebi. Eu voltei o chat e não vi as mensagens ao todo. Ah, tudo bem, eu vi aqui a resposta. Muito bem, desculpem. Mais uma pergunta. Acho que a gente tem alguns 2 minutinhos, 5 minutinhos. Eu tenho algumas perguntas também, tudo bem? Posso fazer? Eu acho que essa pergunta eu gostaria de fazer de forma geral, para aqueles trabalhos que produziram algum material né, que foi direcionado aos professores. E vocês acham que... Né, teve alguns exemplos. Por exemplo, o exemplo dos pais, que depois da reunião mudou o comportamento e refletiu nas crianças. Né, mudou a percepção daquela criança e os próprios aluninhos, os colegas, refletiram aquele pensamento. Isso veio dos pais. Vocês acham que na escola, outros professores que não são os professores diretos dos alunos, também tem algum tratamento diferente dessa forma de... Ai, coitadinho, né, conforme foi dado o exemplo? Ou, quando é um material, se há alguma rejeição, né, chega com material, alguma rejeição de não querer ou ter medo de trabalhar com aquele material, né, porque a gente tem ideia
ouve bastante do pessoal falar, eu não sei trabalhar e trava ali, né? Tem, eu acho que uma própria trava, que se a pessoa tentar, consegue, óbvio, mas talvez tenha uma certa trava. A Valéria respondeu que sim. E mais uma pergunta. Para Priscila Raquel. Você acha que a dificuldade de desenvolvimento da linguagem oral leva a alguma, dentro da sala de aula, uma marginalização desses alunos? Eles são esquecidos ou são, talvez não tem aquela atenção sobre eles? Desculpa, eu acho que chegou uma mensagem. Valéria, relacionado aos professores, que têm essa visão de capacitismo, de tratá-los, né, esses alunos dessa forma. Muito bem. O que acaba acontecendo, eu acredito que seja, né, como a Maria falou, talvez alguma mudança gradual, vem melhorando. Bom, mais alguma pergunta? Eu tenho algumas, mas como são minhas, talvez eu deixe para depois, para nós não nos atrasarmos lá da apresentação. Outra coisa, vocês deixaram os contatos, quem tem o projeto, a live de amanhã, compartilhe também, aproveitem o chat, eu acho que é uma boa oportunidade, sugestão do site, alguma coisa, alguma orientação que vocês queiram, né, compartilhar. Eu acredito que o chat, a Carol postou, Professores da Alegria, procurar lá no Facebook e no Instagram. Muito bem. Então, acredito que encerramos nossa sala. Ó, o pessoal está postando no chat, né, o horário, a Carol postou, a Valéria, a Priscila. Então, ó, fiquem à vontade, eu acredito que a gente pode se aprofundar, né, pesquisar. Eu tenho uma pergunta, lembrei agora, da Priscila. Depois eu vou entrar em contato, talvez, para ter algumas dúvidas específicas. Mas eu vou encerrar aqui, para podermos ir até lá. Qual das Priscilas, professor? Priscila Lemos, agora. Tá. Comigo. Lá o CEAM faz o atendimento depois, a partir dos 10 anos? Não, 10 anos faz aquela avaliação. Na verdade, nós estamos com um aluno de 3 anos até 10 anos precoces, né? E a partir de 10 anos, aí ele já tem a avaliação formal, que aí ele já vai entrar ali para o Fundamental 2, né? E aí a avaliação formal para a avaliação que fica definitiva, vamos dizer assim, para altas habilidades de superdotação. Mas até o 5º ano, ali seus 10 anos, nós colocamos como precoces. Precoce. Bom, no seu caso, você comentou que vocês vão até a escola, vocês conseguem encontrar esses alunos? Isso, é porque nós trabalhamos com uma estimativa que de 3 a 5% da população apresenta altas habilidades. Então, eles precisam estar nas escolas, né? Então, o CEAM é um centro que pertence à Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, nosso trabalho é dentro da escola estadual, da rede estadual. O município tem um trabalho um pouco diferente do Estado, né, nessa avaliação. E aí, mas também nós recebemos muitos alunos da escola particular pedindo avaliação e atendimento. Nós estamos com bastante alunos também da escola particular. Que legal. Eu pergunto porque, às vezes, eu tenho a percepção e tenho visto assim, mais empírica, mas esses alunos, às vezes, não têm o diagnóstico. Eles acabam não tendo tanta atenção. Nas experiências que eu ouvi, acabam sendo, não esquecidos, não vou dizer esquecidos, mas talvez não tem esse trabalho de ir até eles, chegar até eles, acabam passando meio...
apesar deles estarem incluídos na educação especial, muitas vezes é dado muito mais um foco para o deficiente do que para o eficiente, né? Então, tem autores até que eles falam que eles muitas vezes passam como invisíveis na escola, né? A minha dissertação até está sendo em cima disso. Qual é a concepção do professor e por que eles têm tanta dificuldade de indicar esses alunos para uma avaliação, né? Porque aí vai esbarrar em vários fatores, né? A gente já está observando que isso vem desde a formação, da carência desse assunto, da formação inicial até a formação continuada. Então, tem professores que realmente nem sabem quais são as características, e se o aluno, ele, de repente, é quieto, é calado, ele passa despercebido mesmo. Sim. A gente hoje ainda tem relato de adultos que falam que eles têm as habilidades, mas não tiveram a oportunidade, como nós hoje estamos proporcionando, que é dessa avaliação e desse atendimento, né? Porque, erroneamente, as pessoas acham que o aluno superdotado não precisam de um atendimento. Mas não, às vezes eles têm muitos problemas psicológicos que pelo contrário, ele precisa ser entendido para ele conseguir caminhar aí nessa vida acadêmica e profissional depois, né? Sim. Tá certo, obrigado. Obrigada. Bom, gente, então eu só elogio aos trabalhos. Parabéns a todos, muito obrigado a todos os editores que participaram, foi muito enriquecedor, novamente. Eu fico muito feliz de ver bastante trabalho acontecendo, bastante, né, pesquisa, projetos e materiais, tudo mais sendo desenvolvidos nessa área, que eu acredito que é muito importante, e cada vez temos que caminhar mais, cada passo, né, tem que ser dado com esforço, né, quem, né, vê a história da educação especial, cada passo é com esforço, com luta, vai lá, dá um passo de cada vez e teve as conquistas que vieram. Meus parabéns, porque quem trabalha na área, acredito que seja recompensador também. Gente, até mais então. E vamos lá então para encerramento, tudo bem? É a mesma forma, quem já viu as palestras, credencia, tem que credenciar, depois ouve pela plataforma ou pelo YouTube, tudo bem? Fique à vontade. Até mais, gente. E muito obrigado mesmo. Boa noite, obrigada, professor. Boa noite. Agradeço a todos, obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Eu agradeço a vocês. Tchau, obrigada. Tchau.